Glória a Deus. Voltou e está treinando mais dois. Amém. Glória a Deus. Aguenta o coração, hein, Juninho? Glória a Deus. Deus ouve as nossas orações. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Números, capítulo 24. Eu quero ler apenas o versículo 7 com os irmãos. Quem encontrar, diga célula. A palavra do Senhor diz assim, Números 24, versículo 7. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo a parte A do versículo. Vamos lá. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Amém? Glória a Deus. O fato é que nós ouvimos e falamos muitas coisas durante o dia, durante toda a nossa jornada. Mas o que eu quero que vocês entendam, que nós precisamos entender, é que nós vamos falar a respeito de palavras liberadas. E nós precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto do Egito. Eles tinham acabado de ser resgatados com mão forte do Senhor. Eles haviam vivido as 10 pragas, Deus subjugando a nação do Egito e guardando o povo de Israel. O povo sai do Egito e eles chegam diante do mar. Deus abre o mar, Gustavo, e eles passam em seco. Eles cantam o hino da vitória do outro lado. Miriam pega um tamborim e toca, e todo mundo se alegra. E eles começam a sua caminhada segundo uma palavra. Eles teriam uma terra prometida que eles teriam que conquistar. Havia uma terra, havia um lugar preparado para aquele povo, que eles iriam conquistar aquele lugar, iriam fazer morada naquele lugar. A palavra estava liberada. E eles começam a caminhar em direção à promessa. E eles começam a caminhar em cima dessa palavra. Mas o fato é que eles chegam numa determinada região, eles se dão e eles se ficam diante de um reino, o reino de um rei chamado Agag. E o rei então olha aquela multidão e olha aquele povo, e sabendo o que Deus havia feito e como Deus estava protegendo eles, Agag então resolve contratar Balaão. Balaão, naquele período, era um profeta. E ele contrata Balaão para liberar palavras contrárias ao povo de Israel. Ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo, para liberar palavras contrárias à caminhada do povo de Israel. E essa era a intenção de Balaão, porque o rei sabia sobre as 10 pragas do Egito. O rei sabia o que Deus estava fazendo, que Deus estava guardando o povo. Então o povo resolve contratar um profeta para liberar palavras de maldição contra o povo. Balaão, apesar de ser profeta, ele não foi lá para abençoar o povo. Pelo contrário, ele foi lá para liberar uma palavra de maldição, para liberar uma palavra de derrota, para liberar uma palavra que iria frustrar os sonhos de Israel. Mas o povo estava sobre uma palavra. Repita comigo: eu estou caminhando sob uma palavra. Amém, glória a Deus. O povo estava caminhando sobre a promessa de Deus vivo. O povo estava caminhando sobre a palavra do próprio Deus. O próprio Deus deu a direção, o próprio Deus deu o caminho, o próprio Deus deu as orientações que o povo precisava seguir. O cenário aqui que Balaão se apresenta
Era um cenário opositor. Era um cenário para tentar parar o povo, para tentar pôr um ponto final naquela caminhada, para tentar desviar o foco do povo, para declarar uma derrota sobre o povo de Israel. Ei, meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com situações parecidas a essa? Nós estamos caminhando sobre uma palavra, nós estamos caminhando em direção a uma promessa, mas nós nos deparamos com pessoas, com situações que tentam nos paralisar. Pessoas que vão liberar palavras para tentar desviar o nosso foco. Pessoas que vão liberar palavras para tentar matar os nossos sonhos, tentar matar os nossos projetos. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que liberam essas palavras para nos paralisar? Mas nesse texto acontece o contrário. Mesmo Balaão sendo contratado para liberar uma palavra de maldição sobre o povo de Israel, quando ele vai abrir a boca, sai bênção. Quando ele vai abrir a boca para liberar uma maldição sobre o povo de Deus, em vez de sair uma maldição, sai bênção. De seus baldes manarão águas. Meu irmão, naquela época nós precisamos entender que a água era um sinal de riqueza. Eles estavam caminhando pelo deserto. Eles não tinham chegado na terra prometida ainda. Eles não tinham chegado no rio ainda. Eles não tinham chegado na terra. Não. Era um lugar de sequidão. E a água era um sinal de riqueza e produtividade. Plantio contínuo e colheita certa. Se você rega, você vai colher. Se você planta e rega, você vai colher. E é isso que aqui está simbolizando essas palavras de Balaão sobre o povo. De seus baldes manarão águas. Há momentos, meu irmão, que nós não enxergamos direito e nem entendemos o que está acontecendo. Mas Deus vem nos mostrar que ainda há água nos baldes. Ainda há água no seu balde, meu irmão. Os seus baldes sempre estarão cheios se você se manter posicionado na presença de Deus. Se você manter firme nos caminhos do Senhor. Se você manter firme, não quebrando princípios, obedecendo a palavra de Deus, caminhando segundo a palavra de Deus, os seus baldes sempre serão achados cheios de água. Lembra de Elias? Elias fez um ato poderoso. Ele falou que não ia chover, não choveu. Ele orou para chover, choveu. Ele fez um desafio com os profetas. O fogo desceu do céu, Luciano. Consumiu o altar. Glória a Deus. Mas uma palavra contrária à vida dele foi liberada, Gustavo. E ele temeu, ele fugiu. Ele se escondeu. Ele correu da presença por causa de uma palavra. Uma palavra contrária à sua vida. Uma palavra contrária aos feitos que ele tinha feito por ordem do Senhor. Ele estava sobre a ordem de Deus, ele estava na direção de Deus, ele estava fazendo o que Deus tinha direcionado, mas mesmo assim, isso não impediu da palavra de morte, a palavra contrária vir contra a sua vida, e ele temeu, e ele fugiu da presença de Deus, ele se escondeu no deserto, debaixo de uma árvore chamada zimbro. O anjo aparece, dá comida para ele, ele vai e entra dentro de uma caverna, achando que estava tudo acabado, achando que não tinha mais jeito. A palavra contrária à vida dele foi tão forte que ele estava se sentindo solitário, sozinho. Aí vem o próprio Deus dizer para ele: Elias, ainda há azeite em você, sai dessa caverna, volta pelo caminho, tem rei para você ungir, tem profeta para você ungir. Elias estava olhando para a situação, Elias estava paralisado pela palavra contrária que ele recebeu à vida dele, se achando que estava tudo acabado. E quantas vezes nós nos deparamos dessa forma? As pessoas liberam palavras contra a nossa vida e nós achamos que nós não vamos mais conseguir. As pessoas liberam palavras sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre os nossos filhos, e às vezes, em vez de nós lutarmos contra e confiarmos em Deus, nós nos entristecemos, nós nos frustramos, nós paramos. Não tem mais
mais jeito, não vai conseguir quem você pensa que é. Ei, olha o histórico da tua família. Ei, Deus não depende do histórico da tua família. Deus não depende da cultura da tua família. Deus não depende de onde você veio. Ele sabe para onde você vai. Basta você se posicionar e crer que Ele faz. Porque se Deus liberou a palavra, pode levantar o inferno, pode levantar os demônios, os seus anjos, mas o Senhor vai cumprir a palavra na sua vida. Nós só precisamos confiar e continuar caminhando em direção à palavra que o Senhor deu, porque ainda há água no seu balde, ainda há unção nos seus lábios, ainda há unção nas suas mãos, ainda há água sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, ainda dá tempo do seu sonho se realizar, ainda dá tempo da promessa de Deus se cumprir na tua vida, meu irmão. Basta você crer e acreditar. Basta você crer e acreditar. Hoje, antes de vir para o culto, nós paramos numa casa. Minha esposa fez pão e foi entregar um pão. E a mulher é dona de uma agência de viagem. Falei, eu vou perder a oportunidade? Valéria, fala para ela. A Valéria falou, ó, me manda um pacote, uma viagem para o Chile, porque meu marido quer conhecer neve. Não sei se as condições vai dar, mas eu estou indo atrás. Estou caminhando em direção. Já ouvi muitas coisas contrárias, mas é o meu sonho. E eu vou atrás. Qual que é o teu sonho? Qual que é o sonho que você parou de correr atrás porque as pessoas falaram que não tinha jeito? É uma faculdade? É uma casa própria? É o seu comércio? É subir aqui em cima e pregar? É subir aqui em cima e tocar? É subir aqui em cima e dançar? E as pessoas falam que você não leva jeito. As pessoas falam que você não consegue. Ah, eu sou gago. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei ler direito. Ah, eu não sei. Ei, meu irmão, acredita na promessa do Senhor e vai em direção a ela. Vai estudar, vai ler a palavra do Senhor, vai se capacitar, como o nosso pastor fala, vai para o seminário, vai aprender a fazer aula, mas vai em direção à promessa de Deus. Corre em direção à promessa de Deus. Todo instante nós recebemos palavras, umas boas, outras não. Hoje no almoço eu fiz um comentário, mas descascaram o abacaxi em mim. Eu virei as costas, falei, Deus, tu sabe. Virei as costas e saí andando. Eu estava quietinho, perguntaram qual é a minha opinião. Eu dei a minha opinião e ainda tive que escutar a conversa. Mas você tem que manter os princípios. As pessoas têm que saber que você tem princípios. Nós não seguimos qualquer um, nós seguimos as instruções que estão aqui. As pessoas podem falar coisas contrárias, as pessoas podem dizer o que for, você precisa seguir a palavra de Deus. Independente se vão te xingar, independente se vão te maltratar, independente se vão falar palavras duras para você. Meu irmão, confia que Deus é maior na sua vida. Balaão estava do lado errado, mas não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele precisou reconhecer a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Ele foi lá para amaldiçoar, mas ele não conseguiu amaldiçoar. Anota, se você quiser, há coisas que Deus irá fazer em nossas vidas, que não depende de quem torce contra ou a favor de nós, meus irmãos. Depende dele. Só depende dele. Pessoas podem tentar te prejudicar no trabalho. Pessoas podem tentar te prejudicar na família. Podem tentar te prejudicar na sociedade. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida não depende disso. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer, meu irmão. Se você se posicionar. Se eu me posicionar, Ele vai fazer. E outra coisa que nós precisamos observar nessa história é que a palavra que nós lemos não fala só sobre água encher balde, mas ela fala que iria alcançar as sementes. Semente simboliza plantio. Ei, meu irmão, você está plantando? Continue plantando.
Continue plantando, meu irmão. E grava isso no seu coração. Por que que eu preciso plantar? E por que que as águas vão alcançar as minhas sementes? Porque a bênção não termina em você. Olha para o irmão que está do seu lado. Não, isso daqui você vai ter que falar para ele aí, para ele ver se ele guarda no coração. Fala para ele assim: meu irmão, a bênção não termina em você, mas ela alcança a sua descendência e quem está próximo de você. Glória a Deus, um aleluia, um amém, glória a Deus. Meu irmão, a bênção de Deus na tua vida não termina em você. Ela se expande à sua descendência e ela alcança todos que estiverem ao seu redor. Ei, meu irmão, Deus não quer simplesmente te encher para você ser cheio, mas Ele quer transbordar sobre a tua vida, para que você possa alcançar quem está ao seu lado, meu irmão. A bênção do Senhor vai alcançar todos. Nós precisamos aprender a lidar com palavras que ouvimos. Nós precisamos aprender a lidar, meus irmãos. Quanto mais rápido nós aprender, mais rápido nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar mais rápidos. Porque todo dia nós ouvimos palavras. Meu irmão, e nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele ouviu uma afronta, mas isso não paralisou ele. Se ele tivesse paralisado diante da afronta de Golias, isso não paralisou Davi. Ele não deu ouvido. Ele confiou em Deus e avançou para conquistar a vitória. A palavra do Senhor também vai dizer que Neemias ouviu zombaria. Zombaram de Neemias. Quem você pensa que é? Você acha que você vai conseguir reconstruir esse muro? Para com isso. Você está doido? Ele não deu ouvido, mas permaneceu firme no seu propósito e reconstruiu os muros. Meu irmão, Esther, ela ouviu um decreto real de morte. Ela foi para o jejum e oração e presenciou o livramento de Deus. O que é que você está ouvindo? Quais as palavras que você está ouvindo? Quais as palavras que você tem estado ouvindo? Você não foi chamado para andar de balde vazio. Tem água para regar uma plantação em você. Você só precisa inclinar o balde. Amém? Deus não quer apenas que você fique cheio. Ele quer que você transborde e alcance a todos que estão à sua volta. Continue plantando. Continue plantando, meu irmão. Continue se enchendo, continue buscando. Não pare de plantar. Ei, tem sementes que você planta, com um mês você vai colher. Com um mês você já vê o broto nascendo, você já vê a coisa fluindo. Mas tem sementes que demoram mais. Mas continue plantando. Continue regando. Continue se posicionando. Continue ficando firme. Ei, não faça como Elias aqui e dê ouvido. Faça como Davi. Faça como Neemias. Faça como Esther. Mesmo diante de palavras contrárias, permaneceram firmes e puderam presenciar o livramento e a vitória de Deus. Balaão se posicionou para amaldiçoar, mas ele não foi capaz. Quando ele abriu os seus lábios, saiu bênção dos seus lábios. Amém, meus irmãos? Eu quero ler com vocês João 7, versículo 38. Jesus está dizendo assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Tem água viva dentro de você, meu querido. Tem promessa de Deus viva dentro de você, meu irmão. Tem palavra liberada de Jesus para você, minha irmã. Tem palavra de Jesus liberada para a tua família, para o teu ministério.
Ei, só se posicione e creia, confia, acredite, continue plantando, continue regando. Ei, se for necessário, regue com as suas lágrimas, até que os rios de água viva comecem a brotar e jorrar de dentro de você, meu irmão. Creia na palavra do Espírito Santo, creia na palavra de Jesus para a tua vida, para a tua casa. Amém? Vou pedir para os intercessores se posicionar. Então, louvor no jeito aí, Beda. Talvez você veja aqui nessa noite, você sabe, e por causa de uma palavra contrária, trouxe medo ao seu coração, trouxe preocupação. Talvez foi um diagnóstico médico, uma palavra do médico. Ei, meus irmãos, eu já recebi tantas palavras. Com 6 meses eu ainda não sabia, eu já falei isso, mas por onde eu passar eu falo. Com 6 meses eu recebi, meus pais receberam a palavra do médico que eu não ia sobreviver uma noite. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui atropelado pelo ônibus, o médico falou que eu não ia andar. Com 33 anos eu fui diagnosticado com câncer. E a médica falou que a minha vida nunca mais seria a mesma. Palavras contrárias. Palavras de morte. Mas eu confio na palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei qual foi a palavra que você recebeu. Mas se tem uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão, creia, acredita. Se você precisa dessa oração, vem aqui, deixa a gente orar por você. Deixa a gente impor as mãos sobre a tua vida. Seja um diagnóstico médico, seja o que for, nós queremos orar por você.